noite, você aí de casa, eu sou Michele Farias, hoje Beleza com Atitude, nesse dia friozinho, né? Deu uma esquentada, mas ainda tá frio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você aí de casa, você já ouviu falar em educação financeira? Você tem uma reserva financeira? E quando é casal? E dá aquelas brigas porque um gasta mais, um gasta menos? Para essas perguntas e outras, eu tenho aqui a minha convidada, Vanessa Mello, ela que é educadora financeira. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e poder contribuir com as pessoas a respeito desse assunto tão importante, né? Tão importante no mundo capitalista que a gente vive hoje, que tudo, né, gira em torno de dinheiro. Educadora financeira, eu não sabia que existia essa profissão. Conta um pouquinho para nós, quando que nasceu? Então, eu fui bancária durante muito tempo. Em 2021, eu fiz transição de carreira. E quando eu saí da instituição financeira onde eu trabalhava, que era muito voltada a isso, porque eu trabalhava numa cooperativa de crédito, eu me apaixonei por esse mundo da educação financeira, né? Eu trabalhei muito tempo no setor de inadimplência, cobrando as pessoas. Então, eu vi o quanto essa profissão era importante, um pouco da minha própria história pessoal. Eu sou filha de servidores, então na minha casa sempre teve dinheiro, mas nunca sobrava. Então, tudo isso fez com que eu me apaixonasse por essa profissão. Então, desde 2021, eu estudo muito, não apenas sobre números, mas também sobre a questão do comportamento humano, que são duas coisas que estão extremamente associadas. E trabalho com essa profissão que, no meu ponto de vista, é extremamente importante. Vivemos num país onde a educação financeira não é ensinada em casa, né? Hoje, graças a Deus, já mais difundida, mas ainda é algo que precisa ser ainda mais difundido, ainda mais divulgado, principalmente porque muitas famílias terminam em função dessa ausência de conhecimento. De conhecimento, né? E qual que é, na sua opinião, a importância de ter uma segurança financeira? Bom, ter uma segurança financeira, ela é fundamental, principalmente em momentos que a gente não espera, como, por exemplo, aconteceu lá em 2020, quando veio a pandemia, né? Principalmente também quando as pessoas adoecem ou, porventura, sofrem algum tipo de acidente. Mesmo aquelas que são amparadas pela Previdência Social, né? A renda baixa muito. Então, quando tu tem uma reserva, ela te permite passar por aquele momento com mais tranquilidade, com menos ansiedade de voltar ao trabalho e também garante que você possa se recuperar de uma forma mais tranquila, porque a questão da ansiedade, ela dificulta muitas vezes a tua própria recuperação, né? Então, assim, quando as pessoas me perguntam, Vanessa, mas é tão difícil ter dinheiro para a reserva financeira, a minha sugestão é sempre, você cria boletos para várias coisas. Então, comece a criar um boleto justamente para cuidar dessa reserva. Vanessa, mas quanto? O bom seria se as pessoas conseguissem separar mensalmente 10% da sua renda para essa reserva financeira. Mas a gente sabe que quando a pessoa não guarda nada, né, 10% pode ser muita coisa. Então, assim, inicia com R$100, vê que, tô conseguindo guardar 100. Começa a aumentar para 200 e assim vai se doutrinando a fazer com que essa reserva ela vá aumentando gradativamente, à medida também que as pessoas elas vão tomando consciência. Porque eu observo que uma das coisas que as pessoas não notam é os gastos que dentro da educação financeira a gente chama de gastos fantasmas, que são o quê? Gastos que tu vê, foi, e depois fica pensando, eu nem fiz nada, eu nem comi nada, não. Mas coloca na ponta do lápis quantos lanches, quantos cafezinhos, quantos pãezinhos, quantas coisas, né? E eu não estou dizendo para tirar tudo. Mas se muitas vezes as pessoas reduzissem pela metade, começassem a guardar isso como a sua reserva, já faria muita diferença. E nessa questão ali, né, você já explicou o primeiro caminho por onde começar esse planejamento, né? Daí, ok, eu pego, tiro essa reserva. Eu coloco ela onde, na tua opinião? Uma das coisas que, dentro desse caminho, né, de educação financeira que eu fui observando é que
um dos lugares que a gente não deve guardar é em poupança. E por quê? Porque a poupança ela tem um aniversário. O que é isso? Por exemplo, se você deposita no dia 20, apenas no próximo dia 20 vai ser o rendimento dela. Ah, ok. E quando você tem alguns outros tipos de investimento, mesmo que seja em renda fixa, o que é isso? É todos os meses um pouquinho, mas não é uma coisa que gere risco, porque as pessoas têm muito medo de perder dinheiro. Exato. Né? Então, assim, por que a poupança ela não é viável? Principalmente por causa dessa questão da data do aniversário, que é só uma vez por mês, e a médio a longo prazo, ela acaba sendo comida pela inflação. E o que é inflação? É justamente o poder de compra. Por exemplo, se você ia há 2 anos atrás com R$100 no mercado, hoje não vai. Hoje com R$100, você não vai com R$100 e compra a mesma coisa que você comprava há 2 anos atrás. Então, a inflação é justamente isso, é a redução desse poder de compra. Quando a pessoa investe em alguns outros investimentos de renda fixa, né, o que eu sempre aconselho? Que a pessoa veja com o seu gerente de banco ou quem faz essa parte de investimentos, verifique o seu perfil de investidor, porque cada um de nós tem ou mais conservador ou moderado, que são pessoas que toleram alguns tipos de risco, e tem pessoas que são extremamente arrojadas, que são passíveis a perdas, a risco, enfim. Então, assim, de acordo com essa análise do perfil do investidor, quem trabalha com investimento consegue ver onde colocar o teu dinheiro de uma forma segura para ti, e também que seja viável no médio e longo prazo. Por quê? Porque tem coisas que realmente faz sentido tu, num curto prazo, acessar esse dinheiro, né? E normalmente esses são investimentos menores, e tem alguns investimentos que no médio e longo prazo consegue ter uma rentabilidade maior, mesmo tendo a questão da inflação, né? Mas o que é muito, mas muito importante as pessoas entenderem? Que não sigam dicas da internet apenas, porque muitas vezes o que faz sentido para uma pessoa não faz sentido para outra. E isso é muito importante a gente entender também. Sim. Nossa, que legal. E essa questão assim, ó, muitas pessoas, eu sei porque eu tenho pais, né, de certa idade, eles só pensam em economizar quando surge a doença, porque daí eles se dão conta que, apesar de ter plano de saúde, eles têm remédios para comprar, têm exames para fazer e não podem trabalhar. Aí eles pensam, eu vou ter que guardar dinheiro. Normalmente, assim, parece que o balde tem que virar para daí o brasileiro fazer a questão, né, de, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que fazer uma reserva, né? Então, o bom é precaver, é fazer, por isso que é importante ter essa educação financeira, né? Exatamente, até porque assim, principalmente as gerações que vieram antes de nós, eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Muito a respeito da questão do investimento, porque antigamente se via como o único investimento viável para evitar riscos a poupança. Exato. Né? Hoje a gente sabe que existem outros tipos de investimento. Por isso que é importante a gente ter um direcionamento, buscar esse conhecimento, buscar quem saiba, justamente para poder verificar o que faz sentido, o que não faz para cada uma das pessoas. E eu sei que, principalmente para quem nunca teve educação financeira, nunca teve esse contato, olhar para isso de uma forma diferente, de uma forma preventiva, né, é mais difícil. No entanto, é importante as pessoas entenderem o quanto ter esse conhecimento, ter esse direcionamento faz diferença. Principalmente porque, pense, e se você vier a faltar? Como vai ficar a sua família? Mesmo que tenha uma pensão, a renda vai ser a mesma? Como vai ficar a sua família caso você adoeça, caso você venha a morrer? Porque todos nós somos mortais, então é importante a gente entender a importância de olhar para isso,
não só na questão do momento, mas que existe sim, né, toda uma questão a médio e a longo prazo que elas também precisam ser vistas, né? Exato. E jogando isso para a questão familiar, temos muito hoje em dia, né, as questões dos casamentos que acabando por questão de não saber ter uma estrutura, um planejamento financeiro. Por exemplo, eu tenho um casal onde a esposa gasta mais que o marido. Ambos trabalham, ambos têm o seu salário, porém a esposa gasta mais que o marido ou o marido gasta mais que a esposa, né? Tem como haver uma estabilidade financeira nesse caso? Tem, mas uma das coisas que eu mais observo é que existe um conflito maior aí, que é a ausência do diálogo. Né? As pessoas entenderem a importância de conversarem e alinharem os seus objetivos, porque não é sobre não gastar, mas é entender sobre o momento certo de fazer uso desse recurso financeiro. Porque quando tu é casado, pelo menos eu acredito nisso, porque eu sou casada há 17 anos, né? Não existe mais o meu e o teu. Deveria existir o nosso dinheiro, né? Por mais que ambos tenham renda, o ideal seria o quê? Bom, então eu vou separar um percentual X para os meus gastos pessoais, Y para os gastos deles. Por exemplo, junta tudo, 10% para mim, 10% para ti, a gente gasta como a gente quiser e não precisa dar satisfação um para o outro. Agora, 80% é da família. Então, né, eu estou trazendo aqui o percentual, claro que cada casal vai adequar de acordo com aquilo que acha que é justo, mas é importante fazer essa união, entender quais são os gastos da família, os gastos fixos, os gastos variáveis, né, que são aqueles que variam todos os meses, água, luz, condomínio, enfim, e ver qual é o montante gasto para poder realmente ver o que dá para fazer e o que pode ser usado de forma separada e que isso não comprometa tanto o orçamento do lar, quanto também a harmonia, porque eu vejo que, assim, não é algo impossível, mas as pessoas, muitas vezes, até pela própria criação, pelos exemplos que tiveram em casa, sentem essa dificuldade, porque não adianta, o exemplo que a gente recebeu na nossa infância, na nossa criação, ela é muito determinante na nossa vida adulta, e para fazer essas mudanças, sim, é necessário um acompanhamento, um direcionamento, porque eu sei que muitas vezes sozinha é muito mais difícil. Com certeza. Né? Eu tive muitas alunas que, quando chegaram até mim, estavam a ponto de se separar dos esposos justamente porque não tinha essa comunicação e a grande briga da relação era o dinheiro. Né? Mas à medida que a gente vai conversando, ajustando, entendendo, as pessoas conseguem sim. Mas para isso a gente tem que aprender a ouvir e não julgar. É muito importante isso. Bom, pessoal, tá muito gostoso esse bate-papo, né, sobre educação financeira. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Beleza com Atitude.